Oi, meu nome é Melin, tenho 13 anos, estudo na Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon, em Capivari de Baixo, e hoje a gente está começando mais um podcast, Papo Cabeça, e com, com o assunto carreira. E a gente está hoje aqui com a Karen. Oi, gente, meu nome é Karen, tenho 13 anos, estudo na Escola General do Alto Pinto da Veiga, aqui em Capivari de Baixo, e hoje estamos aqui com o Rodrigo para falar sobre carreira. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, com você, Merlin, com você, Karen. E como o nome do podcast diz, vamos bater um papo, né? Que seja a cabeça esse papo sobre carreira. Obrigado. Então, como você decidiu que ia querer ter esse tipo de profissão? Então, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo Alves, eu sou professor por formação e também químico, né? Eu fiz faculdade de química e nessa faculdade de química eu fiz o curso bacharelado e o curso licenciatura. Então, isso me habilitou para trabalhar em indústrias como químico no laboratório mesmo, mas também me habilitou para ser professor. Desde o início eu sabia que eu queria ser era professor mesmo. E hoje eu estou, além de professor, eu estou na posição de diretor-geral da Unisul, uma universidade que fica aqui na região de vocês, né, de Capivari de Baixo, fica em Tubarão. E pelo sotaque vocês já devem ter percebido que eu não sou daqui, né, não sou de Santa Catarina. Eu vim de Minas Gerais para cá, transferido pela empresa que incorporou a Unisul recentemente, né? Então, como que eu escolhi essa profissão? Primeiro que é sempre muito difícil quando a gente está na idade de vocês ou um pouco mais velho ali, né? Na escolha de qual profissão a gente vai seguir. E a gente precisa diferenciar um pouco profissão de carreira. Profissão é a habilitação que você tem para exercer algo. E a carreira é a jornada que você segue usando essa habilitação ou não, né? A gente conhece muitas pessoas que se formam numa determinada profissão, por exemplo, se formam em direito, mas nunca exercem a advocacia. Usam aqueles conhecimentos da advocacia para fazer outras coisas. Então, elas têm carreiras diferentes da profissão. No meu caso, eu escolhi dentro da química, né? Quando eu decidi que queria ser professor, não sei se vocês vão me entender, mas as minhas professoras de química da época falaram, por favor, não seja professor. E aí eu falei, gente, mas se um professor diz para mim que não é para ser professor, ele tem alguma coisa errada na profissão, né? Ou é porque não gosta, né? Ou porque eles não gostavam. E aí eu descobri que, na verdade, era isso. Você foi no centro da questão. Para você escolher uma profissão, escolher uma carreira, é muito importante que você tenha um chamado, que é o que a gente chama de vocação, né? Então eu sentia isso em mim. Eu já dava aula particular para os meus colegas de turma. Então, quando chegava a época de prova, eu ganhava até um dinheirinho com isso. Chegava a época de prova, a gente fazia grupos de estudo e as pessoas queriam que eu desse aula, assim, ir para a sala de aula mesmo, para o quadro, e desse aula sobre aquele conteúdo. Então, sempre me vi na profissão de professor. E eu, contra tudo e contra todos, eu falei, não quero ser professor. Contra, inclusive, as minhas professoras da época, eu disse, quero ser professor. E aí eu tinha que escolher alguma matéria, né? Na escola a gente chama de matéria. O que que você? Eu ser professor de educação física, de português, de matemática. E eu sempre fui muito fascinado com laboratório, sempre fui muito fascinado com química. E aí eu escolhi ser professor de química. E a minha carreira foi toda na educação, né? Então comecei como professor, depois fui coordenador de laboratório, fiz parte da reitoria de uma universidade lá em Minas Gerais, chamada UNA. Depois eu virei diretor de planejamento acadêmico, então cuidava do planejamento acadêmico de diversas escolas do grupo Ânima. E depois, com o passar dos anos, quando a Ânima incorporou a Unisul,
eu fui enviado para cá para cuidar dessa escola que é um patrimônio aqui da região, e me senti muito lisonjeado, né, e muito agradecido por essa oportunidade. E aqui eu me encontrei. Então, eu digo para as pessoas que eu me sinto mais Catarina do que muitas pessoas que eu encontro por aqui, né? Então, não tenho vontade de voltar, a família está estabelecida aqui, esposa, filha, está todo mundo aqui. Sempre pensando a educação como o eixo principal da minha carreira. Essa foi a minha trajetória. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Como eu posso explorar diferentes carreiras profissionais e descobrir o que eu realmente gosto de fazer? Legal. Essa pergunta é muito, muito bacana, porque nem sempre a gente tem clareza do que a gente quer, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, vou revelar para vocês um segredo, para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. A gente tem aqui na minha frente, né, uma possível modelo ou policial ou advogada, e uma possível psicóloga ou modelo também. Então, modelo parece que é a carreira que tá bombando. 100% aqui das pessoas que estão participando têm a intenção de seguir essa carreira. E é isso é muito normal. Quando a gente está na idade de vocês, existe um mundo de oportunidades, né? E esse mundo deixa a gente muito confuso. Às vezes a gente dorme querendo ser médico e acorda querendo ser psicólogo. Aí dorme de novo querendo ser psicólogo, acorda querendo ser administrador, né? E isso é comum. Na minha geração, até um pouquinho antes de mim, assim, os chamados baby boomers, né? Era uma geração que a gente era criado para ter uma carreira só. A gente entrava numa empresa e a ideia era que eu me aposentaria naquela empresa, né? Meus pais foram assim, provavelmente os pais de vocês ou os avós de vocês foram dessa geração. E aí ali a gente fazia o quê? A gente se preocupava em estar bem naquela empresa, não ser demitido. A estabilidade era algo que a gente prezava muito, né? Fazer carreira numa empresa era quase que era sinônimo de ser bem sucedido, né? Hoje a gente vê que não, que uma pessoa ela é muito diversa para escolher uma única carreira ou para se ver num único tipo de trabalho, né? Você pode ser modelo e psicólogo, pode ser modelo e advogado, né? Muitas pessoas fazem tem várias profissões e fazem escolhas de carreira ao longo da vida. Então, qual que é a sugestão que eu dou para vocês, né? Conversem muito com pessoas que já passaram pelas profissões. Conversem com advogados. E, assim, conversem com advogados que tiveram sucesso, mas também com advogados que, de alguma forma, não tiveram o mesmo sucesso que outros, que fizeram direito e não seguiram para a carreira de advogados. Porque é bom você ouvir sempre os dois lados, daquele que se deu super bem e daquele que talvez tenha escolhido um outro caminho, né? Conversar com as pessoas vai ampliar o repertório de vocês para que vocês possam fazer uma escolha mais assertiva. Mas tem uma outra dica que eu acho que talvez seja mais forte até do que essa, que eu acho que vale muito a pena, que é anotar. Então, assim, olha, psicologia me surgiu como uma possibilidade. Conversou com um psicólogo? Anota. Ouviu alguma coisa legal na televisão sobre psicologia? Anota, porque dali você vai ter, talvez daqui a pouco, uma série de informações sobre aquela profissão que vão te ajudar a tomar essa decisão sobre seguir ou não, né? E mais importante do que tudo isso, tentem ouvir vocês mesmas. Porque lá dentro tem alguma coisa que te diz o que você é bom, é nato, né? Qual é o seu talento de verdade. Todo mundo tem. Talvez vocês nesse momento pensem assim, mas que talento é esse? Eu não sei, eu não consigo sentir que eu tenho um talento. Mas você tem. Todo ser humano tem. Como tu acha que a gente pode descobrir qual é a nossa carreira? Isso é legal. Talvez as pessoas possam te ajudar. Eu me percebi professor quando as pessoas me chamavam de professor.
Quando eu estava ajudando os meus colegas na sala de aula, e eles falavam, nossa, você explica melhor do que o nosso professor. Eu falava, gente, será que eu sou um professor? Então, ouvir, ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor, como que as pessoas te percebem, pode te ajudar a sentir essa profissão, né? Carreira e vocação precisam caminhar junto, porque vocação vem de vocare, né? É uma palavra latim que significa chamar. É um chamado que a gente tem, né? E isso está dentro da gente. A gente só precisa estar com o ouvido atento para escutar esse chamado. Quando você consegue escutar, e às vezes vem dessas percepções do que as outras pessoas falam sobre você, ou do que você sente que faz melhor que os outros, né? Quando você está preparado para ouvir isso, para entender isso, você vai colocar tanta paixão, tanto amor, porque você sabe fazer aquilo, você tem talento para aquilo, você vai colocar tanta paixão, tanta vontade, que o seu trabalho vai fluir. E aí o seu trabalho não vai ter o peso do trabalho. Ele vai ser um hobby misturado com trabalho, né? Tem um ditado legal que diz assim, trabalhe com aquilo que você ama e não trabalharás nenhum dia, porque você vai fazer aquilo que você gosta. Então, sobre trabalho, a gente sabe que tem muitas pessoas que iniciam suas carreiras e têm bastante dificuldade. Eu queria saber como que você acha que a gente pode melhorar essas dificuldades e superar. Início de carreira é difícil para todo mundo, né? Exceto aquela pessoa que talvez já tenha uma família envolvida na profissão ou um negócio. Até para essas pessoas costuma ser difícil. O que eu acho que é muito importante no ser humano, e principalmente nos dias atuais, é uma outra palavrinha que a gente usa muito na faculdade, que é a resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é você superar, suportar as mudanças e sair mais forte dessas mudanças, né? Então, quando você começa uma carreira, vamos supor, já vou imaginar aqui que você vai para a carreira de direito, que você vai ser uma advogada no futuro. Talvez você queira, meu sonho é ter um meu escritório. E aí, ao abrir o seu escritório, a conta do aluguel da sala, da internet do escritório, a compra do tudo isso vai, as parcelas vão cair no final do mês e você vai ter que pagar. E às vezes você não teve nenhum cliente ainda que te dê um retorno para, né, para conseguir arcar com essas despesas. E aí, na primeira dificuldade, muitas vezes a gente tende a desistir. E aí, se você desiste, esse sonho que você tinha acaba indo embora junto com essa desistência. Então, resiliência é como que eu vou suportar esse momento de dificuldade e vou, a partir desse momento de dificuldade, me preparar para sair melhor lá na frente. Então, por exemplo, não veio o dinheiro pelos negócios, talvez dividir com um sócio, né? Talvez ter um outro emprego fixo que vai ajudando você a conseguir lidar com aquele escritório enquanto você está crescendo, né? Fazer mais parcerias. Então, enfim, buscar alternativas para não desistir desse sonho, sabe? Então, início de carreira é sempre muito complicado. O que a gente não pode é desanimar. Ter mais confiança. Exatamente. Buscar acreditar naquilo que você... Aquilo que eu falei, né? Que você é vocacionado para tal e seguir em frente lutando para conseguir alcançar os seus sonhos. Como a gente pode, começar a explorar diferentes carreiras? Não, pera. Quais opções de cursos e treinamentos a gente pode fazer para, liberar, para descobrir o que a gente realmente, para desenvolver habilidades para carreiras futuras? Nossa, lá na Unisul a gente fala... Essa pergunta é difícil, hein? Vocês vieram afiadas. E aí, quem dera se a gente tivesse essas respostas, né? Tô olhando aqui para a produção, gente. Assim, todos estão já no mercado de trabalho, escutam isso e dá um medinho até. Mas é assim, o que acontece? Lá na Unisul a gente tem uma máxima. A gente precisa preparar os nossos alunos para o futuro que vier.
Por que a gente diz isso? Há 3 anos atrás, ninguém imaginaria que a gente entraria numa pandemia. Ninguém imaginaria que a gente trabalharia de casa. Ninguém imaginaria que a gente ia fazer consulta médica pelo vídeo, né? Que os shows seriam no computador, as famosas lives. As aulas foram todas pelo computador, que os laboratórios que a gente tinha na escola viraram simuladores no computador, né? Nenhum de nós imaginou que isso aconteceria na velocidade com que aconteceu. Então, a faculdade de 3 anos atrás acreditava num futuro que não aconteceu. Foi outro. A pandemia mudou essa realidade, né? E aí a gente diz, bom, então a pandemia passou. O que vem pela frente? Nós não sabemos. Então o que vem pela frente é muito incerto. E essa é a única certeza que a gente tem. Que o que vem pela frente é incerto, né? Parece ser contraditório, mas não é. A única certeza é que nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã. Então a gente tem que preparar os nossos alunos para o futuro que vier. E aí a gente pensa, como que eu preparo para um futuro que vier se eu não sei que futuro é esse? É simples. Eu não tenho que preparar o local onde o aluno vai estar. Eu tenho que preparar este aluno por dentro, para que ele se torne uma pessoa, como a Marilyn disse, confiante, para que ele tenha resiliência, para que ele saiba que estudar é muito importante. Qualquer carreira, vocês vão precisar se dedicar e estudar muito, né? E não só o ensino formal, a universidade, mas todo tipo de fontes de conhecimento são bem-vindas, né? A gente precisa preparar esse aluno para se conhecer, para ser empático com o outro, para lidar bem em grupos e grupos diversos, né? Hoje eu tenho comigo 5 gerentes na Unisul toda. Uma é psicóloga, uma formada em marketing, uma é administradora, o outro é administrador e a última, meu Deus, a última é pedagoga. Eles estão todos ouvindo esse podcast, já devem ter pensado assim, esqueceu de mim aí. Então, imagina, a gente tem um monte de profissões diferentes e todos eles trabalham com educação. E tem eu que sou químico, eu acho que eu sou o mais diferente de todos, né? Todos trabalham com educação, todos têm o mesmo propósito, todos querem transformar esse país, querem ajudar pessoas como vocês que ainda não entraram no mercado a entrarem firmes e fortes. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe, né? Trabalhar em time. Quando o professor lá na escola de vocês dá um trabalho em grupo, aposto que vocês falam assim, não, só eu que faço. Sempre Esse tem grupo não. Essa pessoa não. Grupo não põe essa pessoa no meu grupo, Não né? dela. Eu não gosto dela. Mas o mundo não te deixa fazer essas escolhas. E às vezes pode ser até bom para fazer novas amizades, né? Exatamente. Ser empático, entender o outro, entender o ponto de vista do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa pelo que uma outra pessoa falou dela pra gente. A gente pode tentar conhecer novos ares, né? Novas pessoas. Exatamente. Então, assim, estas características que a gente acredita preza muito na formação dos nossos alunos. E, junto com isso, o conhecimento técnico. A essência da profissão. Porque se ele tiver todas essa mala de ferramentas dentro dele, né? Souber se colocar no lugar do outro e trabalhar em equipe, souber ter raciocínio lógico, lidar com conflitos, tomar decisões difíceis, ser resiliente, autoconfiante, falar em público, ter oratória, tudo isso são características muito importantes num profissional. Se você consegue colocar tudo isso dentro de você, numa caixinha de ferramenta, você está preparado para aquele futuro louco. Se vier uma pandemia, se o rolê ficou complicado, você se vira ali em casa com computador, não é isso? E a vida segue. Agora, se você for muito inflexível, for muito rígido, não tiver todas essas competências bem desenvolvidas dentro de você, o mundo vai te dar vai te dar algumas sacudidas e vai te derrubar. Aí a carreira fica um pouco mais difícil, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que a gente precisa olhar para dentro e trabalhar essas questões dentro da gente. Então, tem muitas carreiras que precisam mesmo, né? Como tu falasse,
saber falar com as pessoas, se apresentar. E eu queria saber se tem como você dar alguma dica pra gente conseguir ter mais confiança na frente de outras pessoas e conseguir falar certinho, sem gaguejar, por exemplo. Olha só. Assim, vocês, quando a gente começou, vocês estavam super tímidas, né? Eu também. Vocês estavam super nervosas, e eu também. Agora a gente já tá batendo um papo, Soltando. tá solto. Isso significa que vocês já estão dominando esse ambiente. Isso é muito importante para você conseguir falar bem, né? Vocês estão dominando o assunto, estão dominando o ambiente, sabe qual é a audiência que está ouvindo vocês, os jovens que estão ouvindo vocês e que a partir dessa conversa vão também se ligar em algumas coisas. Então, dominar esse ambiente todo é que te faz ter segurança. A segurança é o principal ponto para uma boa fala em público, né? Se você domina aquilo que você vai falar, você vai em frente. Então, não é decorar o texto para a apresentação de amanhã que o professor deu. Porque se você decorar, vou dizer aqui, na hora H vai esquecer. A gente pode tentar decorar, né? Mas a gente não, às vezes pode não saber como responder se alguém fazer pergunta. Exatamente. Em vez de prestar atenção, tipo, vamos fazer sobre alguma pergunta disso. Não, eu tô tentando decorar. Exatamente. E existe uma diferença entre decorar e aprender, né? Quando você aprende, mergulha de fato naquilo que você vai falar, se aprofunda, se torna um conhecedor daquilo, ninguém tira isso de você. Vai ter como responder perguntas também. Que vier. Pode vir pergunta do professor, que vocês vão se dar bem. Tá bom. Eu tenho uma Quero levá-las para minha casa, pode? As mães que estão assistindo, libera. Essas meninas são muito fofas. Tá bom, eu tenho mais uma pergunta. Como funciona o processo de busca de emprego e como eu posso criar um currículo e uma carta de apresentação eficaz? Hoje em dia, currículo e carta de apresentação não tá rolando mais, né? Não. Acho que ninguém mais... Assim, ainda tem, mas hoje em dia a gente fala muito de LinkedIn, né? LinkedIn é seu currículo, não é isso? O rolê agora é o LinkedIn. Mas não é só isso não, tá? Muitos recrutadores, inclusive, vasculham ali seu Instagram, né? Porque querem saber mais sobre você, porque assim, gente, dá para você se organizar para fazer uma entrevista profissional massa, mas é tudo montado ali, né, para aquela entrevista. Então, hoje em dia, você precisa passar verdade. Então, se eu, sendo no currículo, ou numa carta de apresentação, ou no LinkedIn, a minha sugestão para vocês tentem transmitir verdade, né? A verdade, ela vai ser soberana. Ela vai estar acima de qualquer outra coisa. Se você tentar ser alguém que não é, rápido vão te descobrir, né? Então, o caminho do bom currículo é você colocar a verdade. Um exemplo também são pessoas que vão tentar ler alguma coisa e tentam forçar um sotaque. Aí depois esquece que tá fazendo um sotaque. E aí fala normal. E aí as pessoas vão descobrir a verdade. Eu acho que isso é um bom exemplo. Imagina se eu tentasse um tu aqui, todo mundo ia perceber que o tu não colou comigo, né? Meu sotaque é mineiro. Esse sou eu. Então a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Então, para currículos, de uma forma geral, não tenta inventar aqui. Fala inglês? Leio bem. Tinha muito disso antigamente, né? Leio bem, escrevo bem, falo pouco. Ou inglês intermediário. Aí a pessoa chega e solta logo uma pergunta em inglês, você... Ops, peraí, como é que eu respondo? Então, é melhor... Falar a verdade. Falar a verdade. Porque se a vaga tiver que ser sua, inclusive, fuja do convencional, né? Às vezes o currículo não te dá espaço para dizer o que você quer quando você está tentando uma vaga numa determinada empresa. Mas se você gosta muito daquela empresa e quer de fato trabalhar ali, escreve por quê. Fala, olha, eu estou mandando esse currículo para vocês por quê? Eu vi uma propaganda do produto de vocês e do trabalho de vocês e eu fiquei encantada e adoraria fazer parte desse time, né? Adoraria que ali fosse o meu primeiro emprego e tudo. Então,
essa sinceridade, ela é muito mais cativadora e ela traz muito mais benefícios do que se a gente Ficar mentindo. vai ali para uma coisa mais técnica, sabe? É. Eu já ouvi bastante pessoas falando pra mim que um bom currículo é as boas notas na escola. Eu não sei se é verdade. Você pode me responder? Posso. Agora eu tô ferrado com a turma lá da universidade, hein? Ai, meu Deus. Censura essa parte. Depois pode cortar, não pode, o podcast? Que aí eu vou contar só pra elas, tá? Não, é assim, brincadeiras à parte. Uma boa nota faz bem para um currículo, faz bem para um recrutamento, né? Ter uma boa nota faz bem. Mas não é só isso, né? Eu já tive alunos geniais, que não conseguiam ter uma boa nota. Eu acho que para conseguir um emprego também, acima de tudo, quando você for fazer uma entrevista de emprego, também tem que ter bastante modos, né? Tem que saber Postura, né? Isso, saber como se comportar, falar assim de olho em olho pra você, porque se eu falar assim, ó, eu quero esse currículo porque eu quero, entendeu? Não Quero fica legal. quero trabalhar. Tem que falar, falando no teu olho, falando a verdade, com postura, assim, que você ficar assim, você não vai me contratar nunca. Eu acho que assim, varia também de qual carreira você está escolhendo, né? Porque assim, essa questão da postura ela é muito importante, mas existem vários tipos de postura. Para um ambiente mais formal, você que quer ser advogada, Madeline, de fato, é um ambiente que vai exigir ali de você um pouco mais de uma postura mais formal, até de, né, confiança também, né? Porque roupa, jeito de, né, falar, enfim. De agir. Mas se você está numa agência, por exemplo, de marketing, né, e você vai ser designer e tal, é um ambiente mais descolado. De repente você já vai chegar ali muito formal, o pessoal vai falar assim, não combina, a gente quer uma pessoa mais criativa, a gente quer uma pessoa mais solta. Então, vai da carreira que você tá escolhendo, né? Mas é importante você estar adequada para aquilo que você escolhe. Isso, né? Não adianta ir de terno e gravata num ambiente informal ou também de bermuda no ambiente formal, né? Assim, e de terno e gravata pra fazer uma entrevista pra limpar a casa de alguém. Não dá certo. Você tem que entender, assim, o que que o mercado, o que que aquela empresa, aquele local quer, né? Como que as pessoas lá são. E aí você se identifica com aquela tribo. E aí você vai na vibe daquela tribo. Esse é o caminho. Quais profissões do futuro que estão em alta e como a gente pode, tipo, entrar nelas? Nossa, profissões do futuro que estão em... Essa aqui é uma. Não é? Eu vejo muito. Podcast. Podcast está substituindo rádio, substituindo TV. Tem uma praticidade muito grande. Você entra no carro, você liga, digita o que você, né, fala ali com o carro que você quer e ele te traz um conteúdo e você... Essa é uma profissão do futuro. Tem gente ganhando a vida sendo TikToker, YouTuber e tal. Tudo isso. Agora eu vou fugir um pouco disso porque há uma tendência como é para jogador de futebol, né? Assim, hoje você vê YouTubers muito famosos ou TikTokers muito famosos e pensa assim, poxa, a pessoa só dança ali na internet e tá ganhando rios de dinheiro, é por ali que eu vou. Lembra do que eu falei no início. Qual que é o propósito que cada um de vocês tem, né? Cada uma de vocês tem. Qual é a vocação? Isso te faz feliz? Você tem que sentir que aquilo é para você. Não adianta você querer ser um TikToker e ter vergonha de falar. Mas é isso, se falar em público te gera, né, se falar para uma câmera te gera ansiedade, tudo, você vai entrar para uma carreira, para uma profissão que não faz sentido. Agora, o que eu quero deixar aqui registrado para vocês é que a gente precisa ter um papel de transformação nesse mundo, né? Então, o youtuber, o tiktoker, o influencer, sempre pensar se isso está sendo importante para mudar o mundo, para melhorar o mundo que a gente vive, para não ficar uma coisa no vazio, né? Porque senão, assim, dinheiro não resolve todos os problemas. Ajuda, resolve bastante, mas não resolve todos, né? Então, assim,
A gente precisa pensar, existem outras N carreiras que estão surgindo, que fogem um pouco dessa moda, né? E tem que lembrar, essas pessoas são de grande sucesso, são poucas. É igual jogador de futebol. Normalmente os meninos têm esse sonho, né? Ser jogador de futebol. O senhor vai perguntar, um jogador de futebol vai falar na cara o Neymar ou o CR7. Exatamente. Talvez Messi, né? Exatamente, mas quantas crianças tentaram ser Neymar ou ser o CR7 e não alcançaram? Então gera uma frustração também. O mesmo acontece com o YouTube, com o TikTok, com o Instagram, né? Então, assim, é uma possibilidade de carreira? É. Mas isso te realiza de verdade? Sabe por quê? Porque hoje, quando eu acordo, eu tenho um monte de problema. Minha vida é só resolver problema, todos os dias. Mas hoje, quando eu acordo, eu falo assim, eu vou para a universidade. Aí eu chego lá, eu encontro alguém sentado no banco estudando, e aí falando sobre a profissão, conversando com o professor, ou contando que conseguiu um estágio, ou contando que vai trabalhar numa empresa. Eu falo assim, gente, olha que legal, né? O meu trabalho ajudou essa pessoa a se formar. Aí aquilo me enche, sabe? Recentemente eu cruzei com uma menina no corredor e ela disse que queria fazer odontologia, mas que odontologia era muito caro. E aí eu disse, poxa, essa menina me transpareceu verdade, né? Vocacionada a isso. Ela disse dos sonhos dela e tudo. E ela disse que era muito caro e que ela ia fazer outra coisa. Falei, não, gente. A gente ajudava. Pois é, falei, não, gente, a gente tem que dar um jeito, né? E aí, na posição que eu estou, a gente consegue fazer alguma coisa ali para ajudar. Quando essa menina se matriculou. Uma bolsa, né, de estudo. Foi por aí que a gente foi. E aí, quando essa menina se matriculou em odonto e eu vi ela andando lá de branco com as coisinhas dela da odonto dentro da faculdade, aquilo me realizou, né? Então, assim, escolher uma carreira tem que ter a ver com essa realização, com você estar de fato transformando o mundo, sabe? Vocês ainda são muito jovens, mas esse mundo é cheio de mazelas, cheio de problemas. E a gente não pode ficar se esquivar da responsabilidade de resolver essas mazelas, né? A gente já herdou muita coisa errada das gerações passadas. Papais, mamães e avós não fiquem bravos comigo, mas é verdade. A gente vem de gerações que não se preocupavam com a natureza. E aí hoje a gente, todos os carros que estão aí fora praticamente são movidos por combustível fóssil que fazem com que a nossa atmosfera fique ruim. Né? A minha filha vai ter um planeta pior se eu não fizer nada. Né? Vocês ainda não estão nessa fase de pensar o que os filhos vão ter de planeta. Mas vocês vão, em algum momento, vocês têm que pensar assim, poxa, o que a gente está fazendo com esse mundo? Né? Então não pode ser uma profissão vazia, assim. Não estou dizendo que o youtuber é vazio, tá? Estou dizendo que tem youtuber que é vazio, tem youtuber que não, que usa a voz dele, a possibilidade dele de comunicação para levar conteúdo e conhecimento para as pessoas. Então, quando a gente fala de carreira do futuro, é muito complicado. Porque algumas carreiras, elas estão sendo substituídas, né? Assim, esses dias eu vi uma dessas postagens de Instagram que me chamou muita atenção. Era um escritório de arquitetura gigantesco, mesas enormes como essa, assim, e as pessoas debruçadas sobre a mesa, com várias folhas, vários projetos, e aí escrito no alto assim, como eram os escritórios de arquitetura antes do AutoCAD. O AutoCAD é um programa que você, no computador ali, ele faz basicamente boa parte do desenho ali para você, óbvio, né? Você dá os comandos, mas ele agiliza muito a sua vida, né? Então, aquele escritório imenso, com aquelas mesas imensas, com aquele número enorme de pessoas, se transformou em um arquiteto com um computador, né? Ou alguns arquitetos. Então, assim, as profissões elas estão sempre mudando. O advogado, até pouco tempo atrás, ele precisava escrever uma petição. Hoje existe a inteligência artificial, que faz uma varredura nos sistemas, lê toda a lei, a jurisprudência e traz para você uma petição basicamente escrita. A função do advogado agora é interpretar e ver se aquele é o melhor caminho de defesa. Mas
já tem ferramentas que ajudam você a escrever, né? Os médicos contam com equipamentos que fazem exames e que já trazem possíveis diagnósticos, né? Então, assim, as profissões estão mudando. Então, é muito difícil dizer qual profissão vai estar aqui no futuro, né? O que eu acho que a gente precisa, de novo, é se preocupar com o que a gente constrói como profissional que serve para qualquer profissão. E aí você vai se adaptando, como a água no leito de um rio, né? Vai desviando das pedras, se adaptando e vai chegar no mar uma hora. Como você tinha falado antes, que tudo depende. Se tu gosta daquela coisa, tu vai se esforçar, né? Eu tinha falado pra ti antes do podcast começar que eu queria ser policial, modelo ou advogado. Advogado. Mas, sinceramente, quando eu tô jogando vôlei, eu esqueço do mundo. Ai, tá vendo? Olha só, já ganhei meu dia, tá vendo? O vôlei pode ser a sua grande vocação. Eu também. Muitas vezes a gente pode não ter nem, como que eu posso dizer, oportunidades. Mas se a gente tenta, a gente consegue, né? É isso aí. Como no TikTok, essas coisas, a gente pode ir começando fazendo tutoriais de como fazer essas coisas, de como fazer passe, de como dar manchete. E assim você vai ganhando. E talvez a gente possa até fazer parceria com algumas marcas ou até virar profissional. Meu sonho é jogar pro Brasil no vôlei. Na Sinceramente. seleção. Provavelmente alguns amigos meus vão ver esse vídeo e vão rir, mas eu... Mas esse é o seu sonho, não é deles. Maravilhoso, eu esqueço do mundo, eu esqueço que tá na minha volta. Teve uma vez, a gente tava jogando, como que é? Como que eu posso falar? No JESC. A gente tava jogando vôlei. Tinha várias pessoas gritando, falando com a gente, só que quando eu tava jogando vôlei eu não tava ouvindo. Aí depois vinha minhas amigas, tu ouviu o que essa pessoa falou? Não, eu tava jogando. É isso aí, tava concentrado ali. Então, assim, olha só, talvez você esteja descobrindo o que de fato é a sua vocação, né? E aí lembra daquilo que eu falei. A gente tem vários talentos, todo mundo tem talentos. Talvez você tenha um talento para o vôlei, mas também tem um talento para ser advogada. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, Posso ser os dois. você pode ser as duas coisas. Inclusive, você pode tentar uma coisa e, se não deu certo, caminhar para outra coisa. Hoje em dia, eu quis usar esse seu exemplo para dizer, hoje em dia é muito comum a gente ter mais de uma carreira. É raro uma pessoa que tem uma carreira só, né? Que começou advogado e terminou advogado. No meio do caminho, às vezes, vira líder de alguma coisa, de alguma área, em alguma empresa e muda, né? Assim, e tá tudo bem, né? Várias vezes eu recebo alunos na sala de aula que já estão mais velhos e aí eu pergunto, bom, né? Por que você está aqui? E aí a pessoa me responde, eu sempre quis ser médico veterinário, na minha época não tinha oportunidade, eu segui por uma carreira, né, escolhida, talvez mais fácil, escolhida pelos meus pais, e aí num dado momento da vida eu falei assim, não, eu vou atrás do meu sonho. E aí foi atrás da medicina veterinária e tá lá estudando, né? Tem um aluno de direito nosso que tem 78 anos. Aí eu paro e penso, quando eu vejo ele ali sentado na cadeira estudando, eu falo assim, meu Deus, 78 anos e ele não desistiu da sua vida, da sua carreira, ele ainda quer seguir o sonho, né? Então, acho que quanto antes a gente descobrir, melhor pra gente. Você pode ser jogadora de vôlei, mas pode ser modelo e também pode ser advogada. Às vezes, ele pode ter investido numa carreira que os pais deles queriam, outras pessoas achavam que ele era melhor. E aí, ele pode ter achado, poxa, eu queria fazer isso. Então, agora, não é tarde demais, tenho 78 anos, ou menos, né? Porque eu não sei em que coisa que ele tá. Ele entrou com 76. Eu tenho 76 anos, eu posso fazer isso, ainda não tá tarde. Eu não morri, ainda tem chance. Ele tá aí, né? É isso aí. Então, assim, o ser humano tem uma mania de se limitar. Eu sou a favor de se expandir, né? Então, a gente pode escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. Você pode colocar rótulos e falar, não, bom, para eu ser uma pessoa reconhecida na sociedade, eu terei que ser uma advogada e vou caminhar para ser uma advogada. Ou então você pode dizer assim, poxa,
Não, eu quero ser jogadora de vôlei, expande. Mas eu também gosto de direito e em algum momento, de repente, eu vou estudar para isso. O que é importante aqui, né? É a gente ter clareza. A carreira, ela tem N possibilidades. Se você estiver preparado para poder lidar com essas possibilidades, a tendência é que você tenha sucesso. Sucesso é outra coisa que a gente depois pode falar em um outro podcast, né? Que eu vi que já está acabando. Mas é uma coisa que é muito... O que é sucesso pra gente? É você estar na Globo? É você ter milhões de seguidores? Ou é você acordar, trabalhar e no final sentir aquela sensação de dever cumprido? Trabalhei, gostei muito. Isso é sucesso. Sucesso é relativo para cada um, né? Então, a gente muitas vezes tenta buscar algo que não é pra gente, que é para outra, é para o outro, né? Então, assim, se descobrir, se conhecer, entender o que você quer fazer para sua vida é o caminho certo para uma carreira de sucesso. Eu sei que o podcast tá acabando, mas eu tinha uma pergunta. Vamos lá? Pra gente ter uma carreira boa, a gente tem que ter muito dinheiro pra seguir essa carreira? Não, assim, não vou ser hipócrita. Acho que também depende da carreira. E ninguém vive de luz, né? De sorte. A gente precisa se preocupar. Assim. Tem uma coisa chamada, não sei se dá tempo, mas tem uma coisa chamada Ikigai. Dá? Então vamos lá, a produção falou que dá. Tem uma coisa chamada Ikigai. O Ikigai é um termo japonês que trata do equilíbrio entre as áreas da vida, né? Então, o que você é bom? O que a sociedade precisa? O que te pagam para isso? E o que você faz melhor do que a maioria das pessoas? Quando você soma todas essas coisas num único local, você alcançou o seu Ikigai, né? Ou seja, eu tenho talento para fazer determinada coisa. Eu faço isso melhor do que a maioria das pessoas. O mundo precisa disso que eu faço. Então, o meu trabalho não é em vão. E eu sou remunerado para isso. Muito ou pouco, vai depender do que você quer para sua vida, né? Se tudo isso está equilibrado, se esses 4 potinhos estão cheios, eu sinto que dentro de mim a missão está cumprida, né? Então, não coloca o potinho da remuneração como sendo o mais importante. Porque senão você pode entrar numa grande cilada, que é escolher uma profissão por dinheiro. Acontece isso muito na medicina. Medicina é uma carreira segura, né? Dentre todas as carreiras que a gente tem, você fez medicina, você tem local para trabalhar, na maioria das vezes. E essa carreira é muito segura, então muitas pessoas falam assim, não, eu não vou arriscar o meu futuro. Eu vou entrar na medicina porque eu sei que no final eu vou ter trabalho, vou ganhar um bom salário e vou ter dinheiro. Só que o que acontece? Muitas vezes entra um aluno na medicina, não é a vocação, não é o chamado dele, ele não se sente bem ali, sofre com aquele ambiente, não não consegue se ver naquele local, mas segue por essa segurança do financeiro no final. A chance dessa pessoa ser infeliz é muito grande. Às vezes ele seria um ótimo advogado, né? Quando eu comecei a minha carreira, muitas pessoas olharam para mim e falaram assim, eu era, na minha época chamava CDF, como que chama hoje quando nerd? Nerd. É nerd? Lá na escola de vocês é nerd? É. Então, na minha época eu sempre fui muito nerd. Tô sem óculos aqui para fazer um tipo, mas tá ali no carro o meu óculos. Eu era muito nerd. E todas as pessoas apostavam muito que eu seria um médico, que eu seria um dentista, que eu teria uma carreira segura. Porque, por eu ser uma pessoa que estudava muito, eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, esse aqui vai para essa carreira com certeza. Vai ser um grande advogado, vai ser um grande... E eu escolhi ser químico. Em algum momento da vida, as pessoas se decepcionaram comigo. Porque, poxa, como que você escolhe ser químico? Não que a química precise de pessoas menos nerds lá, não é isso. Mas é que eu escolhi algo que não era tão seguro, né? Quantos químicos vocês conhecem? Existem poucos no mundo, né? Primeira pessoa que eu conheço. Tá vendo? Eu também. É isso aí, é isso aí. Eu encontro isso o tempo todo. Quando eu falo, eu sou química, as pessoas, você é louco, né? Eu não sou, tá vendo que eu sou normal. E aí, quando eu escolhi essa carreira, muitas pessoas falaram para mim assim, nossa, não vai dar certo isso, né? Você tá desperdiçando seu tempo.
mas eu sabia muito bem o que eu queria. Hoje eu me sinto realizado, me sinto uma pessoa de sucesso, porque eu faço aquilo que eu gosto. Eu trabalho com química, mas também dirijo uma escola, então estou no meio da educação, que é esse meio transformador, que de alguma forma desperta essa vontade de todo dia estar ali vendo carinhas como vocês se transformando e formando profissionais. Daqui a pouco a gente encontra com vocês na rua e vocês já formaram há 10 anos e estão super bem sucedidos. Então, assim, eu sinto que esses potinhos da minha vida, eles estão equilibrados. Não ganho o melhor salário do mundo, mas também não ganho o pior, né? Não tenho a profissão mais reconhecida como químico, a profissão mais desejada, mas também não me sinto uma pessoa que não contribui para o mundo. Então, com tudo isso equilibrado, eu me sinto feliz, que eu acho que é o mais importante, né? A gente escolhe trabalho para poder conseguir realizar uma série de coisas, mas se você estiver infeliz, nada disso vai adiante. É isso. Então, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Também não. Adorei. Tá E aí, bom. como... Então, agora a gente vai finalizar. E eu vou finalizar. Tem um roteiro aí de como finaliza? Tem. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse episódio. Lembrando que esse projeto é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência do CMDK, de Capivari de Baixo, patrocinado pelo Diamante Geração de Energia. Queria pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, Spotify e no Instagram, @parquediamante e energia. É isso. Acabou. Muito obrigado. De Foi bem legal. Me senti no paredão aqui com vocês no início, mas depois a coisa fluiu. Quero convidar vocês duas a irem até a Unisul, passearem lá pelos cursos, conhecerem o que as pessoas fazem. E assim como vocês, convidar os colegas de vocês, das escolas de vocês. Tá cedo ainda para tomar decisão sobre qual profissão seguir, mas quanto antes vocês começarem a investigar, mais certeza vocês vão ter quando chegarem lá na idade de escolher a profissão. Quando chegar né? na hora. A Unisul está de portas abertas para receber vocês, para ajudar vocês na escolha da carreira. Tá bom, obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Parque Diamante.